Pode ir cadeira de rodas? Você está precisando? Não, mais ou menos. Eu estaria precisando, mas eu posso falar. Eu estou precisando, mas eu sou... Você quer que eu te leve um chocolate branco? É aquela coisa do homem brutão, né? O cara tá com dor, tá com artrose, dificuldade de andar, mas não quer descer do salto. Então, vamos devagarzinho aqui, eu vou andando. Eu preciso de cadeira de rodas, mas eu vou. Eu sou forte, eu consigo, né? Aqui a gente tem no Instituto da Mobilidade e aí tem um especialista mais em cada área. E eu vou vai vir um especialista de quadril que é o que faz as próteses daqui, para poder te ver hoje, porque eu vi que o seu quadro é complicado. Eu vou falar, eu só tô andando porque eu não sou reborn, entendeu? Você não é reborn? Aqui não é reborn não, pai. Esse é um ponto muito interessante. Todo ortopedista pode operar qualquer articulação. Eu sou ortopedista, eu posso operar coluna, ombro, cotovelo, tá? E quando a gente especializa numa área, a ideia é ter o melhor resultado possível. Hoje não cabe mais o ortopedista nota 8. Se você pode ser nota 10 numa área, você especializa numa área e faz aquilo. Igual, doutor, eu sou o cara do ombro e cotovelo, quadril e joelho, reconstrução, então você especializa para ter um resultado melhor para o paciente. Não é só fazer uma cirurgia, mas é ter um bom resultado. Que é faca na cabeça. No reborn. Por que dá essa degeneração ali no acetábulo? Então, isso é uma coisa... O que acontece? A cartilagem ela vai ter uma degeneração natural, né? Isso em todo mundo. Algumas pessoas mais rápido, algumas pessoas mais lentas. O que muda? Muda a característica da pessoa, então tem uma parte genética nisso. Acho que italiano tem muito isso, não? Sim, não sei porque eu ouvi alguém falar isso. Tem bastante. Mas você tem uma característica também de fazer de atividade física, de trauma. Eu acho que o que você faz... Eu sei onde você foi. Já Quer foi... saber? Uhum. Eu sei onde foi. Ela sabe onde foi e eu sei onde foi isso que aconteceu. Porque foi uma... Isso cai em cima da bacia, assim, não é isso? Sim. Isso pode ser por um trauma direto, um trauma indireto. Isso é um ponto importante. Muitas das vezes essa caída, essa pancadinha que o paciente tem, que começou a dor, não é a causa da artrose, foi só o gatilho para o início da dor. Geralmente o paciente já tem um desgaste, já tem um distúrbio articular ali de longa data e esse gatilho é quando ele começa a sentir essa dor. Quando a gente fala em perfil, você pega os pacientes longilíneos, o cara que é mais alto, o braço de alavanca maior na articulação, ele tem mais chance de ter uma artrose do que o baixinho. Então, existem fatores que influenciam nessa artrose, não só a atividade de impacto, por exemplo, né? Você tem que fazer alguma lesão na cartilagem e com o tempo o próprio movimento vai fazendo com que essa lesão vá aumentando até uma hora que fica um parecido com osso e essa hora começa a ficar muito difícil, dolorido, e a pessoa precisa... Gente, é horrível, é horrível. E aí precisa substituir. Uma coisa muito importante da artrose, um sintoma muito importante da artrose, você que tem artrose, observe, não é só a dor, você perde mobilidade. Doutor, não consigo cruzar as pernas, tenho dificuldade de calçar sapato, você já habituou a sentar num lugarzinho mais alto, aquele barzinho que você ia antes, que a cadeira é baixa, você já evita ele, então você vai mudando a sua rotina. A artrose muda a sua rotina aos poucos, no caso, porque é algo crônico, né? Substituir a uma articulação. coisa na minha vida, mano. Ou então a ideia é trocar o acetábulo dele. Trocar o fêmur e o acetábulo, você troca toda a articulação. O fêmur completo? Não completo. Só a cabeça. Só a cabeça. A artroplastia, ou seja, a reconstrução do quadril é considerada a cirurgia do século no passado. Porque é uma cirurgia com altíssimo grau de melhora. Então é uma das cirurgias mais reconhecidas que tem hoje. O The Century reconheceu como a cirurgia do século, que você tira a dor e devolve funcionalidade para esse paciente. Então a artroplastia de quadril é uma das cirurgias de maior sucesso na medicina. E a tecnologia evoluiu muito, tecnologia de materiais, das peças ali. Então o que acontece? Hoje o desgaste é baixo, super baixo. Antigamente você tinha que trocar isso daqui depois de um certo tempo. Hoje não mais, às vezes você não precisa trocar nunca mais, especialmente nas de cerâmica, com polietileno, etc. Ou cerâmica. Então ficou uma coisa que é para sempre. Quando você pensa em articulação, imagina que é como se fosse um pneu de um carro, você desgasta. Melhorou tanto a qualidade do material que você reduz o desgaste, o fragmento do desgaste é muito pequeno e não tem aquela reação. No passado eu tinha um material que desgastava, soltava partículas, que o corpo reagia com aquilo e ia soltando a prótese. Então a prótese durava em média, por mais que não desgastasse tanto, um material de maior qualidade quando era metal, mas soltava por essa reação. Então hoje a prótese, o material que desgasta é bem inerte, então ela dura. Já se fala em prótese pro resto da vida, em alguns casos, então a durabilidade aumentou muito e, consequentemente, aumenta a indicação. Você passa a indicar para pacientes mais jovens. Então, é cada vez a tecnologia trabalhando a favor do ser humano. E eu tenho uma limitação de movimento com relação
O uso dela? Não. Agachamento? Será que se agachar muito, diz que tem que... Acho, não sei se é no Sim, começo, porque no tem a ver começo. com uma coisa muscular, você tem que estar forte, não. É com relação à dor, mas não com desencaixe. O que a gente vai fazer, como ele quer fazer atividade física, quer uma recuperação precoce, tem uma via anterior que você não corta músculo, você passa entre os músculos para chegar no espaço. É isso aí, diz que é mais moderno. Esse, na minha percepção, é a maior evolução dos últimos anos da prótese. Além de uma prótese de qualidade, você tem uma via de acesso preservadora, onde você não corta musculatura e você mantém uma melhor mobilidade, uma melhor congruência articular e não tem mais todos aqueles medos do passado da prótese de encaixar, da luxação. Então, o acesso anterior, que é o local onde você faz o acesso para implantar a prótese, ele te dá mais estabilidade e a prótese não luxa. Você tem uma amplitude de movimento muito maior e a chance de luxar acaba sendo muito menor do que habitualmente. E então isso restringe o paciente a ter uma vida normal. Que tem, né? Então isso daí a gente vai estar fazendo aqui no Instituto. Tem o Marco Aurélio, que está vindo para cá, que ele estava fazendo uma prótese dessa ali no outro hospital. No caso do Dr. Marco Aurélio citado aqui, a primeira prótese por técnica AMES biquíni feita aqui em Brasília, foi eu que fiz aqui em Brasília, no ano de 2023, e na ocasião o Dr. Marco Aurélio estava comigo, foi o cara que, quando eu tive a primeira vez o acesso anterior, tive acesso a ele, ao treinamento, fizemos um treinamento na Itália, o Marco Aurélio me deu esse treinamento lá, e na minha primeira prótese aqui em Brasília, ele estava comigo aqui na cirurgia, e desde então é um mentor de longa data. Ele está vindo aqui para poder te ver e te orientar direitinho. Agora o material também precisa ser importado, precisa ser aqui um material top, né? Materiais importados de ótima qualidade. Entre boa e ótimo é melhor ótimo, né? O que o senhor acha, doutor? O que você acha? Eu gosto... Entre boa e ótimo, Não, melhor tem que ótimo. pegar o sempre. melhor. O ponto que a gente cita da prótese importada é que eu tenho um follow-up, eu tenho trabalhos mostrando a longevidade dessa prótese. Infelizmente no Brasil nós não temos marcas que têm um follow-up, um longo prazo dessa prótese durando. Então quando eu falo algo importado, são próteses, materiais que eu tenho um trabalho médico mostrando essa durabilidade e confiança, por isso a gente acaba confiando, nós cirurgiões de quadril, confiamos mais nesses materiais que têm documentação de uma boa evolução a longo prazo. Material possível, né? Como eu falei, eu sou especialista em ombro. Em ombro, atualmente, as próteses são todas importadas, porque a tecnologia avançou mais. A tecnologia associada, talvez, das importadas seja maior. Né? Você pode usar aí, navegador. O que é navegador? Você põe lá todo um planejamento através de uma tomografia dentro de um computador e você vai operando e vai tendo como se fosse um GPS da posição perfeita que você planejou antes para colocar aquela prótese. Tem umas que tem até uma coisa holográfica, tem umas que tem já robô. O robô do quadril tá para chegar aqui logo. Mas tem todos essas tecnologias novas que vem para ajudar, né? E quanto mais você associa essas tecnologias, mais longevidade você dá à prótese. Quando você pega tecnologias, você tem uma prótese de qualidade, a tecnologia vem com a navegação, a robótica, o próprio acesso anterior que te dá uma visualização pela posição que o paciente fica. A ideia é implantar essa prótese da melhor forma possível para ter uma maior durabilidade. Existem técnicas e posicionamentos que definem uma maior durabilidade da prótese. Uma prótese numa posição ruim, por mais que ela seja importada, ela tende a durar menos, ela tende a falhar. Então o posicionamento da prótese é muito importante para a durabilidade dela. E é onde vem o planejamento, a robótica, a via de acesso que você pode conferir esse posicionamento, ela é muito importante para essa durabilidade. Ou seja, para poder ela durar muito mais do que antes. A idade do Richard, por ter mais de 50, influencia alguma coisa em relação de pós-operatório, coisa do tipo? Não, a prótese é uma cirurgia já feita para quem tem mais idade, tá? Tanto qualquer tipo de prótese. Mas, não estou falando que você está velho, mas assim, não. Eu já falei. Só um detalhe, no passado se pensava em prótese apenas para pacientes acima de 60 anos. Até alguns anos atrás, 50 anos ainda era jovem para prótese de quadril. Já pode continuar. Já falei. Eu tô tirando a dele, né? Mas é uma pergunta sensata. Na verdade é o contrário. Dá para retificar o motor. A prótese ela foi originalmente feita para pessoa idosa, terceira idade, para poder conseguir. Eu não cheguei na terceira idade. É a pior coisa que eu já enfrentei assim de saúde, fora a pressão alta, que eu tenho pressão alta, mas é controlada, né? Que é uma coisa que é silenciosa, mas assim. Um detalhe, pressão alta. O paciente ganha peso, tem a pressão alta, muitas vezes a dor sobe a pressão.
O paciente tem artrose, ele tem baixa mobilidade, ele para de fazer atividade física, ele altera o cardiovascular dele. Então, acaba que quando ele faz a prótese, devolve qualidade de vida e funcionalidade, até controle cardiovascular ajuda com a cirurgia. Então, a cirurgia não é só para tirar dor, ele devolve também qualidade de vida e saúde ao paciente. Sim, fisicamente foi isso, cara, pior coisa, cara, porque eu tô andando, nem sei como eu tô andando. Eu de manhã saio, eu choro pra levantar da minha cama, colocar os 2 pés no chão e ir até o banheiro fazer xixi. Eu choro, a primeira andada de manhã, meu Deus do céu, cara, sai lágrima do meu olho, eu juro por Deus, eu sou muito resistente. O que eu posso fazer? É como se ele tivesse feito uma cirurgia de hemorroida a cada 3 dias, é isso? De dor. Quando se fala em artrose de quadril, muita dor e a medicação não tem tanto efeito, que é osso no osso, a inervação mista. Então, o paciente tem muita dor e não tem muita forma analgésica, vioral para controlar essa dor. E aí, isso, o paciente tem dor e uma resposta inflamatória constante e aquilo se propaga. Para aliviar a dor do Richard? Com relação ao alongamento, mobilidade, eu posso trabalhar isso nele? Pode, isso pode ajudar um pouco, mas eu acho que tem que substituir a articulação, senão Não, isso não tem como. O lance é quando? O ponto é, por mais que você tente fazer uma mobilidade, um alongamento, eu tenho osso no osso, eu não consigo ganhar essa mobilidade quando se fala em artrose de quadril. E aí o paciente às vezes tenta fazer esse ganho de mobilidade, ele acaba piorando a dor dele, porque gera um atrito, derrame articular, dor. Então, a fisioterapia com mobilidade para o paciente na artrose, às vezes ela piora o quadro álgico do paciente. Alguns exercícios com movimento limitado ajudam a melhorar o tônus muscular, mas de modo geral a fisioterapia não tem resultado e a solução é de fato a prótese de quadril. Por mais que você tente aliviar a dor, a ausência de mobilidade influencia as articulações. Eu vou ver. Dá uma olhada, vê isso, doutor, porque aí eu vou te fazer umas perguntas chaves aqui. Com relação você falou processo de recuperação, 2 dias depois ele já está se movimentando? 2 dias depois já está andando. Já está andando. E 100% de recuperação em quanto tempo? Com muleta, né, ou não? Com muleta. Você tem que pensar em mais ou menos 1 mês e meio. Por quê? Porque tem um período de cicatrização do osso. Você tem que pensar que tudo aquilo que vai colocar ali, ele precisa juntar no osso. O osso ele vai ao redor de tudo isso daí e vira um bloco só. Sim. Então, quando fala de reabilitação imediata, movimentação, isso influencia também em cuidados para, por exemplo, prevenção de trombose. O paciente que deambula de imediato, de uma forma mais rápida, ele está prevenindo complicações. Então, andar, movimentar, o intestino funciona, a urina funciona, ele fica de pé, ele evita uma pneumonia por ficar muito tempo deitado. Então, a reabilitação com movimento, levantar o mais rápido possível, previne outras complicações também, tá? Então, assim, aquilo ele vai Soldando. fazer parte de você, ele solda, o osso vai e vira parte dessa prótese. Então ele trabalha como uma coisa só. Isso acontece durante o período de 5 a 6 semanas, que é o período da cicatrização óssea, de uma fratura, de qualquer coisa. Nós chamamos de osteointegração. A prótese de quadril, como ela é não cimentada, o osso cresce em volta e estabiliza. 5, 6 semanas eu tenho uma osteointegração. Para pacientes que voltam ao esporte, tem casos que dá para voltar ao esporte com 3 meses de pós-operatório. Então, nas próteses não cimentadas, essa osteointegração demora em torno de 5 a 6 semanas, mas o paciente já pode fazer uma carga, pisar e movimentar desde o primeiro dia do pós-operatório. Cara, 1 mês e meio só, velho. E a musculação ela acelera esse processo, tá? Acelera. Musculação acelera. O detalhe que ele fala aqui do mês e meio é que eu tenho uma via de acesso anterior onde eu preservo musculatura, eu não corto nenhum tipo de músculo, eu só afasto e implanto a prótese. Então a reabilitação é mais rápida no acesso anterior, tá? Você vai 1 mês fazer e meio membro superior, ao outro lado. Você só não vai treinar essa perna. A outra perna você treina. Obrigatoriamente. Tá? Obrigatoriamente. Então, assim, você fica tranquilo com relação Não, mas a eu tô isso. fudido da outra também. Chama. Não, é sério, os dois lados. lados. Os 2 lados. Tem que fazer o direito e depois tem que fazer o esquerdo. Vai. Então os dois, ele vai ver. Na via de acesso anterior, como o paciente está de barriga para cima, eu consigo fazer o bilateral simultâneo sem aumentar tanto o tempo cirúrgico. Quando eu faço as outras vias de acesso, o paciente fica de lado, eu preciso fazer um lado, tirar tudo, virar, fazer o outro. Então, o acesso anterior é super interessante para você fazer o bilateral simultâneo, que eu acho que é o caso do Richard, né? Olha lá, fazer os dois de uma vez, não dá? Os 2 de uma vez.
Não sei. Ele aguenta. O cirurgião de ombro fica com dúvida, mas pra gente que faz a sessão anterior é uma realidade. Dor, falta de mobilidade, eu não consigo abrir a perna. Então, Melhorou um pouco depois que comecei a fazer exercício, eu comecei, mas logo Quando eu apareci, melhorou um pouco. Só a abertura da perna. É só a abertura da perna dele que melhorou quando você Só abertura. Consegue abrir com mais facilidade. Mano, essa conversa vai demorar umas 4 horas, velho. o cara tem técnica. Não, os exercícios que ele me passou, como eu tô quente, eu dou uma melhorada. Tá. Esse aqui, nada, nem Agachar pra mal não resolve. Agachar, pôr um sapato, uma meia. Não. É a perda de mobilidade que bloqueia, o quadril não funciona. De 10, 15 minutos? Zero. Não, Zero. Eu não ando de um passo Se sem estiver dor. no shopping, Ele você manca não pra consegue. Um passo sem dor. Eu só ando porque eu sou vaca na caveira. Mas Tá não mancando. tem. Não, Tá. À noite, dormindo, você muda de posição. A única posição, acorda, sabe a faz- posição confortável? É essa que eu tô agora. Sentado. Fora isso, não existe posição confortável. E à noite tá ruim também de dormir. Tinha que encaixar uma perna na outra, fazer uns balé pra ter E encaixar aí, se ali. virar à noite, O paciente afeta o sono, daqui a pouco vem a depressão, a ansiedade, ganho de peso. A artrose não é só uma dor no quadril, tá vendo? chega a acordar por causa de dor. Porra, tá louco. Tudo isso que você tá contando pra gente são sinais clínicos de que tá ruim, concorda? Né? Não necessariamente, mas assim, tá ruim, porque a mobilidade mínima tá comprometida. Para coisas do dia a dia, cuidado pessoal, Eu não consigo passar- pôr um sapato, uma meia, Se cortar tiver uma cerquinha desse tamanho, dessa altura aqui, e eu tiver que passar por cima dela, eu não consigo. Ele não conseguiu fazer trilha com a gente. Tá. Ele não consegue, graças a Deus. Pequenas caminhadas, mesma coisa. Dor. É aquele ponto importante, a pessoa chega pra gente falando de dor. Doutor, dói meu quadril. Tá vendo que durante o vídeo não é só dor? O quanta coisa da vida ele deixou de fazer por causa dessa limitação, que também de alimentação faz dor no quadril, faz dor, dificuldade para andar? Bastante. Pra que eu vou caminhar? Tô com dor. Não E quero. aí, o que eu vi aqui no exame justifica bastante isso. Por quê? Você tem sinais de ter uma artrose. Né? Uma artrose que é avançada, ela não é uma artrose inicial. Né? A artrose é um desgaste que todos nós vamos tendo na articulação com o tempo. Né? É um processo meio que Como uma natural. condromalácia. Isso, às vezes é uma coisa mais leve, em todas as articulações, pode ser no joelho, no ombro, no quadril. Mas pode ter sido de um acidente, uma trauma. Então, um aí trauma, o que acontece? Você é um paciente que a gente considera relativamente jovem para ter esse grau de desgaste. Né? Isso pode ser da sua constituição corporal, né, o formato do seu quadril, pode ser porque você teve alguma sobrecarga quando era mais jovem. Eu tenho os fazia pés para muita dentro, não atividade. sei se isso ajuda. Uma questão anatômica, Rodoruxo. pode ser alguma outra, alguma outra questão Nos ali últimos anos rodou cheio, né? de sobrecarga, mas assim, realmente esse desgaste ele é bem desproporcional. Assim, a gente vê isso só por idade acima dos 75, 80 anos. E, para ser bem simplista, basicamente essa dor é porque um osso raspa no outro, literalmente. Fricção. A cartilagem que devia ali proteger o osso de Osso encostar no no osso, outro, acabou. não tem e o osso tem contato. Por isso que você ficar sentado assim com uma flexão é razoavelmente confortável. Levantou, vai dar os primeiros passos, já é ruim. Não Está tem na mais posição, espaço. mudou a perna, já é ruim. Né? Então, tudo isso, a tendência é que esse contato vá deformando o osso e vai piorando o quadro ao longo do Cria tempo. osteófitos. Esse ófito é essa pontinha aqui, né? Do osso. Tinha tirado Esse- meu Tá vendo? grande É parceiro um bico disso que aí. tem a Ó, na imagem você vê o osteófito, que é onde o quadril foi atritando e criando o osso, tentando reduzir essa mobilidade e reduzir a dor. Quando o corpo tem uma inflamação, ele vai gerando o osso ali em volta, tentando bloquear o movimento para reduzir a dor. Essa anquilose, essa perda de movimento é para reduzir a dor. Então vê que ele tem uma artrose grave, edema na cabeça ali, tem um derrame articular. Isso justifica muita dor na coxa também, que o derrame articular é aquela, igual tem água no joelho, a gente tem água no quadril também. aqui, tem ele aqui embaixo também, ó. Por quê? Toda vez que você tenta fazer um movimento, Ele é a um fator bacia limitante. bate aqui e aí faz um contragolpe e joga o osso aqui assim, ó. Então ele raspa aqui em cima e raspa aqui na ponta Tem aqui que lesão embaixo. espelho, bate Né? e volta. E a tendência disso, infelizmente, você já percebeu, é progredir. Porque uma vez que o osso fica deformado, ele vai raspando e vai piorando. Então hoje você está... Um ponto importante é esse, é uma doença crônico-degenerativa, ela não vai melhorar, ela só vai piorar. Então muitas das vezes quando você faz um tratamento conservador, com infiltrações ou algo do tipo, você não vai melhorar, você vai postergar, você vai manter-se em movimento, forçar todas as articulações e a longo prazo sua saúde só piora. Então pensa muito nisso, não vai melhorar. Eu vou postergar se eu tenho uma indicação cirúrgica, por quê? Sou muito jovem? Não, a idade é boa, a prótese dura muito, então logo faça a cirurgia. Muitas das vezes postergar a cirurgia é pior para o paciente.
Você está pior que o ano passado. Não é uma praga, mas daqui a um ano provavelmente você vai Só estar pior piora. do que hoje. Olha, força para Diga, assim mesmo, sentar. Força para levantar essa coxa para cima. Não, não precisa fazer, exagerando. Esse lado. De novo. Por que dói mais da esquerda da direita se a direita tá mais Lesão pesada da maior. esquerda? Então, eu quero ver o exame da esquerda. Mais inibido. Força para abrir os joelhos, juntar e tenta cruzar a perna, assim, não consegue. Cruzar as pernas já era. Quem tem artrose. Alguns casos de hipermobilidade pode conseguir cruzar, tá? Algumas mulheres principalmente. Brincando, mas Assim, tem tipo, uma arredanos. coisa na artrose que é o seguinte, as pessoas falam, é negócio aqui na junta, um desgaste e tal. Não transa. Mas é um problema localizado que afeta vários aspectos da vida da pessoa. Entendeu? Então afeta a questão ali de autoestima, que você começa a andar, a mancar, as pessoas ficam perguntando, mobilidade, relacionamento. Se pra você é ruim, imagina quando é com mulher. Então assim, é uma situação que é ruim. Você fez exame do lado esquerdo? Já recebi mensagem de marido falando, doutor, obrigado, você salvou meu casamento. A mulher voltou a ter mobilidade e até para ter relação sexual a pessoa melhora, porque a mulher literalmente foge do marido por essa baixa mobilidade no quadril, porque para ter a relação com uma artrose de quadril é extremamente dolorosa. Então, até nisso influencia, né? Esquerdo? Fiz. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tem um raio de bracinho. Putz, tem artrose do lado esquerdo também. A gente tem um lado pior Artrose que o outro, bilateral. doutor Marco. Meio que igual. Tá aí. Qual te dói mais? Ó, tá vendo aqui, ó? Não sei, os dois. Aqui é uma coisa interessante. Eu tenho um caso parecido com esse, que na próxima segunda eu vou fazer os dois lados ao mesmo tempo, lateral simultâneo também, por acesso anterior. Às vezes é um lado esquerdo, às vezes A mesma técnica que o Dr. Marco Aurélio usa, eu aprendi com ele nessa técnica AMS. é um lado esquerdo, às vezes é um lado direito. Não sei. Mostrar uma coisa. A vida só vai começar mesmo, eu reborn. O meu reborn vai ser quando eu sair dessa porra dessa cirurgia. Minha vida vai começar. Nós vamos fazer um projeto da Xuxa com ele. Eu posso até fazer. Esse ponto é muito legal. A minha vida vai recomeçar. Então, você que precisa fazer uma cirurgia de quadril, assistam vídeos, acompanhem outros cirurgiões, porque é o seguinte, você chega no consultório querendo só tirar a dor. Entenda uma coisa, 1 ano, 2 anos depois da cirurgia, você quer um monte de coisa. Você quer voltar a viver, voltar a malhar, crossfit, por aí vai. Então, quando for escolher o seu cirurgião, defina bem o que você quer. Entenda que hoje você quer só tirar a dor. 1 ano de pós-operatório, você quer voltar a ter uma vida normal. E a cirurgia que foi feita vai definir o quanto de limitação você vai ter no pós-operatório. Então, muito cuidado com isso. Muitos focam só na articulação cerâmica. Não é só isso. A via de acesso é muito importante para definir mobilidade. Se você pensa só em tirar sua dor e durabilidade, entenda a via de acesso para saber o quanto de restrição você vai ter no pós-operatório. Aqui, ó, é uma imagem de um raio-x normal. Tá vendo esse aqui é o osso do fêmur, né, a coxa. Aqui é a bacia onde ele encaixa. E ele é redondinho nessa área aqui, por isso que a gente chama ele de cabeça do fêmur, né? Você consegue ver aí que tem um espaço entre esse osso e esse osso aqui, ó? Que é a cartilagem. Aqui. Isso, a gente não vê, parte mais escura, mas né? é isso, a parte escura é a cartilagem, que não deixa um osso ter contato com o outro. Esse aqui é um raio-x que está mostrando a cartilagem íntegra aí. No seu caso, tá vendo o osso aqui, ó? Aqui ele bate direto no outro, né? E esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito. Tá no osso Entendeu? também. Dos dois lados. Aqui ainda tem um pouco de cartilagem, né? Você Consegue tem ver? 50%. Detalhe, esse raio-x aí foi feito com o paciente deitado, tá, gente? Então, se deitado, você tem aquele só risquinho de espaço articular, quando o paciente pisa, ele gera um contato direto. Então, pior ainda, a imagem acaba ficando pior. Porque esse raio-x é feito com o paciente deitado, sem carga no quadril, e já tem esse espaço articular reduzido. Imagina com ele de pé. Ó, aqui tem um pouquinho. Só que qual que é o problema de ser aqui em cima? Que a gente chama de zona de carga. É aqui que passa o peso do corpo. Então, quando você fica de pé, apoia a perna, na hora dói. Aí você, por que você manca? Porque dói. Então você tira o peso, porque quando você apoia, dói. E aí, nesse momento, ele joga todo o peso Pro outro lado e vai sobrecarregando, né? Eu tô falando tudo isso para falar uma coisa óbvia que você já sabe, né? Assim, isso aqui é um problema que é mecânico. Você perguntar assim, se a gente fizer infiltração, tomar um remédio, não tem nada na medicina no mundo inteiro capaz de recuperar uma cartilagem desgastada nesse nível aqui. Ele parece que tá meio até craquelado ali. Isso, ele fica aqui umas pontinhas, ele fica mais esbranquiçado aqui umas pontas também, tá vendo? Na ressonância a gente vê até melhor, mas assim, isso aqui São pedaços de cartilagem, cara. é um sinal de que ficou muito ruim e que em algum momento da sua vida você vai fazer essa cirurgia. Isso tem muito mais a ver
com você decidir do que indicação médica. Se é um exame que você mostrar para 10 especialistas, uns 25 vão falar, pô, vamos operar. Não, Entendeu? pode marcar nada. É o paciente que chega no momento e fala, tá ruim, tá, eu quero resolver. É o típico quadro que não é se eu vou precisar de uma prótese, é quando eu vou precisar da prótese. E aí depende muito do paciente entender. E eu acho que a informação em saber da durabilidade, de como a prótese funciona e age no corpo, o paciente tendo essa informação, ele acaba querendo optando pela prótese o quanto antes, para ele volta a ter vida, né? 55 anos, entendeu? Tem lenha pra queimar, tio. Pra queimar, e eu sou super ativo, cara. Não, Agora, qual que é a boa notícia? Essa cirurgia, ela é boa pra caramba. É muito boa. Recuperação boa, rápida, eu percebi. Com as técnicas que a gente tem hoje, você consegue mobilizar. Porque assim, o referencial é muito ruim. Pior do que você tá, difícil. Então, não, é verdade. Chegou no osso raspando. Chegou no Obrigado. Então, quando a gente coloca a prótese, a dor desse jeito que você está sentindo, quando você acorda desse jeito, você já não sente mais. Nossa, já pensou? Entendeu? Você vai sentir. É muito comum os pacientes que têm artrose bilateral, que optam por fazer um lado só, deitado, internado, ele fala assim, pô, doutor, podia ter feito os dois, ó, acabou a dor, que a dor que fica no pós-op imediato é só da parte muscular. Aquela dor da engrenagem ruim ali já foi embora no pós-operatório imediato. A dor da cirurgia, de mobilizar, mas não é a dor do osso raspado, Cicatrização. né? É o osso ali da recuperação. E tal. tem que estar a parte muscular, tem que estar Isso, aí melhor. depois, 3, 4 meses, é recuperar toda a musculatura e a mobilidade que você perdeu ao longo desses anos aí. Você leva 3, 4 meses para poder começar a Não, fazer já terapia? vai começar a fazer imediatamente. 3, 4 meses pra você sentir essa resposta muscular. Nossa. Mas É igual eu falo, tem como você ir pra academia, malhar e ficar forte com umas 2, 3 semanas? Não, você demora um tempo. Então, é pensar que a analogia de ganhar massa muscular vai mais ou menos uns 3 meses. Mas a funcionalidade e mobilidade já é de imediato, é bem rápido, coisa de um mês, o paciente já volta ao normal. Mas assim, a rotina é assim, você começa de manhã, você opera de manhã, no mesmo dia tem que andar, dar uns passos, aí já vai mobilizando. Aí 10, 15 dias a gente não exagera muito porque é muito recente, não adianta. Mas já começa depois. Mas precisa criar um movimento para ela não estimular a cicatrizar. mobilidade. Escuta, faz um lado e depois vai fazer... É o mais tranquilo. É o mais tranquilo. Em algumas situações a gente faz até os dois, sabe? Mas é um pouco mais agressivo e aí a recuperação fica mais chata. Mas assim, você vai precisar operar os dois. Ô, Latrell, você quer me colocar na cadeira de roda? Não, cara. Você vai ficar na cadeira de roda para sair mais rápido da situação. Qual que é o jeito mais rápido de você me segurar? também. Agora, fazer os dois de uma É que assim, vez... se eu faço um lado, eu ainda consigo trabalhar. Se eu fizer os dois, eu vou ter que... Não, colocar consegue essa também. Consegue. Não é isso? Consegue. Consegue. Qual que é a discussão de fazer... Para o homem, esse é um ponto muito importante do acesso anterior. Como a reabilitação é precoce, o paciente ele tem a dor, mas ele não perde força por preservar a musculatura, o retorno ao trabalho é muito rápido, o retorno à vida normal é muito rápido, a funcionalidade é muito rápida, com o acesso feito pela frente, né? Os dois lados de uma vez. A tua condição clínica, entendeu? Porque sangra mais, é mais tempo. Será que se ele aguenta? Então, a gente faz um Só monte na de hora pra perceber exames. isso. Não, a gente faz uns exames, faz uma avaliação com clínico, com cardiologia. Diversas pessoas veem meus pacientes eu fazendo o bilateral simultâneo. Avaliação pré-operatório, cuidado intraoperatório, todos os cuidados feitos no pós-operatório são muito importantes para isso ser uma cirurgia segura. Não é chegar, vou fazer bilateral e pronto, não. Tem uma avaliação cardiológica adequada, suplementação alimentar, tem todo um cuidado para que a cirurgia seja segura sendo feita bilateral. A cirurgia, se ela não for planejada, até feita um lado só, é extremamente arriscada. Mas tudo muito bem planejado, tem uma boa segurança e o paciente faz de forma tranquila. E discute isso para ver o que também não te oferece risco, entendeu? Não, só esse ano aqui eu fiz umas 3 cirurgias, mano. Eu tenho pressão alta, mas assim, eu tô medicado. Então, tudo isso vai pro... Eu fiz cirurgia de rosto. Para avaliação. Aqui, pô, pior Mas que no pior isso. cenário, opera um, 2 meses opera o outro. Só que assim, você, tirando 50% disso, sua vida já melhora. É que parece que aí com 2 assim, vai ficar 6 meses nesse Não processo. necessariamente, não. Uns 4 meses. Mas assim, pensa, você tá ruim de mobilidade, tá? Se você... Pacientes mais jovens, eu tenho casos já que fiz bilateral simultâneo, que o cara voltou para o trabalho com 30 dias. O cara é autônomo, precisa trabalhar, melhorou muito a funcionalidade, ele consegue, ele faz um intensivo de cuidado pré e pós-operatório e já volta. Então, é uma cirurgia segura quando feita pelo acesso anterior, pelo menos para mim, com prática, e é uma opção para o paciente. Agora, é uma escolha do paciente também, não é uma coisa que a gente impõe. Você sair daqui do jeito que você tá, ainda mancando tudo, só que sem dor, é mais ou menos como você sai da cirurgia. Então é tudo muito melhor. Né? Entendi. É tudo muito melhor.
Mas eu não tenho dúvida que é uma boa solução para você. Na verdade, assim, além de ser a única, É a solução, uma né? coisa diferente, você vai recuperar muito o bem. Guga fez uma cirurgia assim. Essa Essa é pela cirurgia- frente que faz? Eu faço a sessão anterior, né, que é essa menos agressiva. Aí, então a recuperação... Eu conheci um monte, depois que eu tive esse problema, a gente só sabe depois que teve o problema, Claro. começa a conversar com as pessoas. É muita gente que tem esse problema. É frequente, Sabe não? quantas faz nos Estados Unidos ano? Mais de 1 milhão. 1 milhão. Sobrepeso lá? E o pessoal tem Maravilha. muito acesso também. Se aqui a gente operasse todo mundo que precisa... É só sobrepeso né? que tem isso. Eu não sei se porque tem um mito ainda, as pessoas não falam tanto, mas diversas pessoas, artistas, têm prótese. Zico, o Andy Murray, tenista profissional, ganhou medalha olímpica com prótese, um quadril feito pelo acesso anterior. Lutador de jiu-jitsu, há pouco tempo agora a Raí fez a prótese de quadril. Então diversas pessoas têm artrose, fazem a prótese e voltam para a vida normal. Às vezes a gente nem fica sabendo porque o paciente fica tão bem que você nem sabe que ele passou por uma cirurgia. Com 30 Mas anos. Mas a diferença também é o seguinte, lá todo mundo que precisa tem acesso para fazer, entendeu? Aqui a fila do SUS para essa cirurgia é uns 5, 7 anos. Quantas horas de cirurgia em média? 1h30? Imagina eu daqui 6 anos com essa situação. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes é isso. Infelizmente, como o nosso SUS não tem tanta estrutura, diversos médicos encorajam o paciente da cirurgia porque eles sabem que não tem como fazer e o paciente acha que aquilo é algo muito difícil de acontecer, né? Lá fora, Europa, Estados Unidos, que o paciente tem acesso, ele sabe das vantagens da cirurgia, ele é bem informado, não tem aquele trabalho de falar assim, não, é muito perigoso. Diversos médicos, infelizmente, no SUS falam, não, é muito perigoso. Põe em dificuldade, porque sabe que se falar que é fácil, o paciente vai procurar, o SUS não tem prótese, enfim, é muita desinformação. Então, se você tem artrose de quadril, procure informação, conheça pessoas que operaram, veja os resultados fora do Brasil. Então, muitas vezes que o médico diz para você ir no SUS, às vezes não é a realidade da cirurgia de quadril. Então, o medo vem por um desconhecimento. Então, informação é muito importante.